João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu pai, Manuel, um homem de 55 anos rígido e devoto católico, havia atirado uma garrafa contra a parede ao descobrir uma mensagem no celular do filho. A mensagem era de Miguel, declarando amor eterno, e agora a família inteira estava reunida, olhos cheios de acusação, transformando a casa em um tribunal improvisado onde o segredo de João se tornava uma sentença de exílio emocional. Ele se sentou na cama, o coração acelerado, enquanto ouvia os gritos ecoarem pelo corredor. Como você pôde fazer isso conosco, João? Isso é uma vergonha para a família, berrou Manuel, sua voz grave tremendo de raiva. João, aos 25 anos, engenheiro recém-formado em Lisboa, sempre soube que esse dia poderia chegar, mas nada o preparara para a dor crua de ver sua mãe, Maria, chorando silenciosamente no sofá, as mãos apertando o rosário como se rezasse por uma cura milagrosa. Tudo começara 6 meses antes, em uma noite chuvosa de outono na capital portuguesa. João, exausto após um dia interminável no escritório de engenharia civil, decidira parar em um pequeno bar no bairro Alto para tomar um copo de vinho tinto. Ele não era de sair muito, sua vida era regida por rotinas seguras, impostas por uma educação conservadora em uma família de tradições profundas. Seus pais, oriundos de uma vila no Alentejo, haviam-se mudado para Lisboa em busca de melhores oportunidades, mas carregavam consigo os valores rígidos da igreja e da sociedade rural, casamento heterossexual, filhos, e uma vida sem desvios. No bar, lotado de turistas e locais, João notou Miguel pela primeira vez. Miguel, 28 anos, era um pintor freelance que vivia de comissões e exposições esporádicas. Com sua barba bem cuidada e olhos castanhos penetrantes, ele exalava uma confiança que João invejava. Miguel estava conversando animadamente com um grupo de amigos, gesticulando com as mãos cheias de tinta seca, contando histórias de viagens pela Europa. João, sentado sozinho no balcão, não conseguia tirar os olhos dele. Era como se Miguel representasse tudo o que ele reprimia: liberdade, expressão, autenticidade. O encontro foi casual. Miguel pediu um cigarro a João, que, apesar de não fumar, ofereceu um isqueiro que carregava por hábito. Obrigado, amigo. Você parece perdido em pensamentos profundos, disse Miguel com um sorriso genuíno. João hesitou, mas respondeu, só cansado do dia. Trabalho demais. A conversa fluiu naturalmente, de trivialidades para confissões leves. Miguel falou de sua última exposição em Porto, onde pintara retratos de pessoas marginalizadas pela sociedade. João, fascinado, compartilhou seus sonhos de projetar pontes que conectassem comunidades isoladas, mas omitiu o vazio que sentia em sua vida pessoal. Naquela noite, eles trocaram números. João voltou para casa sentindo uma euforia inexplicável, mas também um medo incipiente. Ele sabia que sua atração por homens era um segredo guardado a 7 chaves desde a adolescência, quando um beijo roubado com um colega de escola o deixara aterrorizado com as consequências. Sua família, frequentadora assídua da missa dominical na sede de Lisboa, via a homossexualidade como um pecado imperdoável, influenciada por sermões que condenavam desvios morais. João crescera ouvindo histórias de parentes distantes que foram ostracizados por escolhas erradas. Nos dias seguintes, as mensagens entre João e Miguel se intensificaram. O que começou como trocas amigáveis evoluiu para confissões profundas. Miguel era abertamente gay, tendo saído do armário aos 20 anos após uma briga com sua família mais liberal em Coimbra. Ele contava histórias de aceitação gradual, de amigos que o apoiavam, e de como a arte o ajudara a processar a rejeição inicial. João, por outro lado, mentia para si mesmo, dizendo que era só amizade. Mas cada encontro, um café no Chiado, uma caminhada pelo Tejo, aprofundava o laço, e logo veio o primeiro beijo, escondido em uma rua estreita sob a luz dos lampiões. Aquele beijo foi um ponto de virada. Para João, representava libertação e terror simultâneos. Ele se sentia vivo pela primeira vez, mas o peso da culpa o consumia. E se alguém nos vir? E se minha família souber? Sussurrava ele para Miguel, que respondia com paciência: João, o amor não é crime. Você merece ser feliz. Miguel, com sua experiência, tentava guiá-lo, mas João resistia, mantendo a relação em segredo. Eles se encontravam em apartamentos alugados ou parques remotos, sempre vigilantes. Enquanto isso, a pressão familiar aumentava. Maria, sua mãe, insistia em arranjar encontros com filhas de amigas da igreja. Você precisa de uma boa mulher, filho. Alguém como a Ana, da paróquia. João fingia interesse, mas cada mentira o corroía por dentro. Seu irmão mais novo, Pedro, de 18 anos, idolatrava-o e começava a questionar por que João nunca trazia namoradas para casa. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em círculos familiares e religiosos. João via amigos gays sendo discriminados no trabalho, ou pior,
agredidos em ruas escuras. Um dia, em uma discussão acalorada com Miguel, João explodiu: "Você não entende. Minha família me deserdaria. Eu perderia tudo." Miguel, magoado, retrucou: "E o que você ganha vivendo uma mentira? Eu te amo, mas não posso ser seu segredo para sempre." Aquela briga os separou por uma semana, durante a qual João mergulhou em depressão, questionando sua identidade. Ele pesquisava online sobre terapia para curar atrações indesejadas, mas acabava lendo histórias de suicídios entre jovens LGBT reprimidos, o que o aterrorizava ainda mais. Reconciliados, eles decidiram viajar para o Algarve por um fim de semana, fingindo ser amigos para os pais de João. Lá, em praias isoladas, eles viveram momentos de pura felicidade, mas o retorno à realidade foi brutal. Manuel, desconfiado das ausências frequentes do filho, começou a vigiar seu celular. E então veio a descoberta: uma mensagem não apagada: "Te amo, meu amor", de Miguel. Agora, na sala de estar, João enfrentava o julgamento. Manuel o confrontava: "Isso é uma fase. Ou você está possuído pelo demónio?" Maria implorava: "Pense nos netos que nunca teremos." Pedro, confuso, olhava em silêncio. João, com lágrimas nos olhos, murmurou: "É quem eu sou, pai. Eu amo Miguel." As palavras saíram como um alívio, mas o preço foi imediato. Manuel o expulsou de casa, gritando que ele não era mais bem-vindo até se endireitar. João saiu para a rua chuvosa, ligando para Miguel. "Eles sabem. Tudo acabou." Miguel o acolheu em seu pequeno estúdio em Alfama, mas o dano estava feito. João perdera sua família, seu lar, e agora precisava reconstruir sua vida em meio ao caos emocional. Nos dias seguintes à expulsão, João se instalou no apartamento de Miguel, um espaço apertado cheio de telas e cheiro de tinta a óleo. Ele se sentia um intruso, carregando o peso da culpa por ter imposto sua crise à vida estável de Miguel. "Eu não quero ser um fardo", disse João uma noite, enquanto Miguel preparava um jantar simples de bacalhau. Miguel, com sua calma habitual, respondeu: "Você não é. Estamos juntos nisso." Mas por baixo da superfície, tensões começavam a surgir. João lutava com a perda. Ele ligava para a mãe diariamente, mas Maria atendia com voz trêmula, repetindo: "Seu pai está furioso. Dê tempo ao tempo." Pedro mandava mensagens secretas de apoio, mas temia a ira paterna. Manuel, por sua vez, cortara todo contato, espalhando a notícia para parentes distantes, que agora o viam como uma ovelha negra. No trabalho, João mantinha a fachada, mas o stress o fazia cometer erros em projetos, como calcular mal uma estrutura de ponte, o que quase lhe custou uma promoção. Miguel, tentando ajudar, o levava a reuniões de grupos LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, onde João ouvia histórias semelhantes. Uma noite, um homem de 40 anos compartilhou como perder a custódia dos filhos após se assumir. "Isso abalou João. E se eu quiser filhos um dia? Minha família me roubou isso." Miguel argumentava: "Podemos adotar, casar. A lei está do nosso lado." Mas João via apenas obstáculos: a igreja que os comungaria informalmente, vizinhos que cochichavam, e o medo constante de violência homofóbica, ainda presente em algumas áreas. A relação deles, outrora apaixonada, agora era testada pela realidade. Miguel queria transparência, João, proteção. Uma briga explodiu quando Miguel postou uma foto deles no Instagram, com legenda: "Com o amor da minha vida." João, pânico, exigiu que deletasse: "Meu chefe pode ver. Eu posso perder o emprego." Miguel, frustrado, gritou: "Você me ama ou me usa como esconderijo?" João, ferido, saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa até o amanhecer. Ele acabou em um banco à beira do Tejo, refletindo sobre suas escolhas. Lembrou da infância, quando seu pai o levava a jogos de futebol do Benfica, ensinando valores de honra e tradição. "Um homem de verdade protege sua família", dizia Manuel. Agora, João se perguntava: proteger de quê? De si mesmo. Ele decidiu voltar e confrontar Miguel: "Eu te amo, mas preciso de tempo para me aceitar." Enquanto isso, na casa dos pais, a dinâmica familiar ruía. Maria, dividida entre lealdade ao marido e amor pelo filho, começava a questionar as crenças rígidas. Ela pesquisava secretamente sobre a homossexualidade, lendo artigos sobre aceitação na Igreja moderna. Pedro, influenciado por amigos da universidade, defendia João abertamente, levando a uma discussão feroz com Manuel: "Pai, o amor não tem gênero. Você está errado." Manuel, orgulhoso, o repreendeu, mas no fundo sentia o vazio da ausência de João. João, motivado por Miguel, procurou terapia. Em sessões com uma psicóloga em Lisboa, ele explorava seus conflitos internos, o medo de rejeição, a internalização da homofobia. "Eu me sinto sujo", confessou.
A terapeuta o ajudou a desconstruir isso, enfatizando que sua orientação era natural. Gradualmente, João começou a se abrir com amigos selecionados, recebendo apoio surpreendente de alguns colegas de trabalho. Mas o destino testou-os novamente. Miguel recebeu uma oferta de exposição em Madrid, exigindo meses fora. Vem comigo, implorou. João hesitou. E meu emprego? Minha família? A decisão foi dolorosa, João ficou, priorizando estabilidade. Durante a ausência de Miguel, a solidão o consumiu. Ele tentou reconciliação com os pais, aparecendo na porta de casa. Manuel o recebeu friamente, só se você terminar isso. João, firme pela primeira vez, respondeu, não posso mudar quem sou. Maria, chorando, o abraçou escondido. Miguel, em Madrid, enfrentava suas próprias dúvidas. Ele se via em festas, rodeado de admiradores, e questionava se valia a pena esperar por alguém ainda no armário. Uma noite, bêbado, beijou um estranho, traindo João. Ao confessar por telefone, o mundo de João desabou, como você pôde. Eu desisti de tudo por nós. Miguel, arrependido, voltou correndo, mas o dano era irreparável. Eles brigaram feio, com acusações voando. Você me sufoca com seu medo, gritou Miguel. E você me trai por impaciência, rebateu João. A reconciliação veio devagar, através de conversas honestas. João admitiu sua insegurança, Miguel, sua impulsividade. Eles decidiram morar juntos oficialmente, alugando um apartamento maior em Belém. Mas a sociedade interveio, vizinhos conservadores começaram a hostilizá-los, com olhares hostis e comentários maliciosos. Um dia, o carro de Miguel apareceu riscado com insultos homofóbicos. João, enfurecido, reportou à polícia, mas o processo foi burocrático e ineficaz. Isso o motivou a se envolver mais na comunidade LGBT, participando de marchas do orgulho em Lisboa. Pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior, mas o custo era alto, perdeu um contrato de trabalho quando um cliente descobriu sua orientação. Com o tempo, João e Miguel fortaleceram sua união, mas as feridas familiares persistiam. Manuel, sofrendo um infarto leve devido ao estresse, foi hospitalizado. Maria ligou para João, venha, por favor. Ele precisa de você. João hesitou, mas Miguel o incentivou, é sua chance de cura. No hospital, Manuel, fraco na cama, olhou para o filho, porque você nos fez isso. João, com voz firme, respondeu, eu não fiz nada. Só amei. Pela primeira vez, Manuel ouviu, talvez pelo medo da morte. Ele não perdoou imediatamente, mas permitiu visitas. Pedro, agora aliado, mediava, pai, João é o mesmo de sempre. Só ama diferente. Maria, influenciada por leituras e conversas com uma freira progressista, começava a aceitar, Deus ama todos os filhos. Mas a sociedade externa era implacável. Em uma reunião de família ampliada durante o Natal, tios conservadores condenaram João abertamente, isso é contra a natureza. Pense nas crianças. João saiu magoado, questionando se valia a pena lutar. Miguel, por sua vez, enfrentava dilemas profissionais. Sua exposição em Madrid rendeu fama, mas ele recusou uma oportunidade em Berlim para ficar com João. Não quero te perder de novo, disse. João se sentiu culpado, não sacrifique sua carreira por mim. Essa dinâmica de sacrifícios mútuos criava tensão, com cada um pagando um preço pela relação. Um conflito maior surgiu quando João descobriu que Miguel havia mentido sobre a traição. Não foi só um beijo, mas uma noite inteira. Confrontado, Miguel admitiu, eu estava sozinho, confuso. João, devastado, considerou terminar, como confiar agora. Ele passou dias em um hotel, refletindo sobre lealdade e perdão. Lembrou de como sua família o traíra emocionalmente, e decidiu dar uma chance, vamos reconstruir, mas com terapia de casal. Eles começaram sessões, explorando inseguranças. A terapeuta destacou padrões, João's medo de abandono, Miguel's impulsos. Gradualmente, eles cresceram, planejando um futuro, casamento civil, adoção. Mas a realidade bateu, em Portugal, a adoção por casais gays era legal desde 2016, mas burocrática, e muitos juízes ainda resistiam. Enquanto isso, Manuel, recuperado, iniciou um diálogo relutante. Em um café, ele confessou, eu fui criado assim. Medo do que os outros diriam. João compartilhou sua dor, seu medo me destruiu. Foi um começo, mas frágil. Pedro, orgulhoso, se assumiu bissexual, inspirado pelo irmão, adicionando mais drama familiar. A sociedade testou-os em um evento público. Durante a Marcha do Orgulho, João e Miguel foram filmados beijando-se por um repórter. O vídeo viralizou, trazendo apoio online, mas também ódio.
João recebeu ameaças no trabalho, forçando-o a pedir demissão. Ele abriu uma consultoria própria, focada em projetos sustentáveis, mas o stress o levou a uma depressão profunda. Miguel, para ajudar, organizou uma exposição temática sobre identidades LGBT, incluindo retratos de João. Foi um sucesso, mas atraiu protestos de grupos conservadores. Uma noite, vândalos quebraram janelas da galeria, destruindo obras. Miguel, arrasado, questionou: vale a pena tanto sofrimento? João, solidário, respondeu: sim, porque estamos mudando mentes. O clímax veio quando Manuel, influenciado por Pedro, assistiu à exposição secretamente. Vendo o retrato de João, ele chorou, reconhecendo a humanidade do filho. Em casa, ele ligou: venha jantar. Traga Miguel. Foi um gesto cauteloso, cheio de silêncios awkward, mas um passo adiante. O jantar familiar foi tenso, mas transformador. Manuel, ainda rígido, evitou tópicos sensíveis, focando em banalidades como o tempo ou o futebol. Maria, radiante, serviu cozida à portuguesa, tentando normalizar. Pedro facilitava, contando piadas. Miguel, nervoso, impressionou com histórias de arte. No fim, Manuel apertou a mão de João: não entendo, mas você é meu filho. Não era aceitação plena, mas um armistício. João e Miguel, encorajados, casaram-se em uma cerimônia simples na Câmara Municipal de Lisboa. Amigos e Pedro compareceram, Manuel e Maria enviaram uma mensagem de parabéns, um progresso. Mas o casamento trouxe novos desafios, burocracia para a adoção. Eles iniciaram o processo, enfrentando entrevistas invasivas sobre estabilidade emocional. Um assistente social questionou: com tanta oposição familiar, como criarão uma criança? João defendeu: com amor, como qualquer família. Enquanto isso, Miguel Escarreira decolou com uma oferta em Nova York. Ele hesitou: e nós? João, maduro, incentivou: vá. Eu te apoio. Miguel partiu por 3 meses, testando a relação à distância. João, sozinho, aprofundou sua advocacia, voluntariando em abrigos para jovens LGBT sem teto, ouvindo histórias de rejeição que ecoavam a sua. Uma traição inesperada veio de Pedro, pressionado por amigos homofóbicos. Ele negou apoio ao irmão em uma conversa gravada que vazou online. João, ferido, confrontou: você me usou como exemplo, mas me abandona. Pedro, arrependido, pediu perdão: eu tive medo. Isso reforçou para João o ciclo de medo na sociedade portuguesa, onde avanços legais contrastam com atitudes culturais. Miguel, em Nova York, enfrentou tentação novamente, mas resistiu, ligando diariamente. Ao retornar, propôs: vamos adotar juntos. O processo avançou, mas um juiz conservador negou inicialmente, citando valores tradicionais. Eles apelaram, ganhando com apoio de ONGs. Finalmente, adotaram uma menina de 5 anos, Sofia, de um orfanato no Porto. A paternidade trouxe alegria e estresse. Sofia, traumatizada por abandono anterior, testava limites. João e Miguel equilibravam trabalho e cuidados, mas Manuel's reação foi mista: uma criança precisa de mãe e pai. Maria, no entanto, visitou, tornando-se avó dedicada. Um conflito final surgiu quando um escândalo no trabalho de João expôs sua vida pessoal. Um cliente cancelou o contrato por razões morais. Desempregado temporariamente, João questionou tudo: valeu a pena? Miguel respondeu: olhe para Sofia. Sim. Manuel, vendo o neto adotivo, amoleceu. Em uma visita, ele brincou com Sofia, e pela primeira vez, abraçou Miguel: obrigado por cuidar do meu filho. Com o tempo, a família se reconstruiu fragilmente. João e Miguel criavam Sofia em um lar amoroso, ensinando tolerância. João voltou ao trabalho, mais resiliente, enquanto Miguel expunha globalmente. Manuel, aposentado, participava de terapias familiares, aprendendo a aceitar. Maria organizava jantares unificados, e Pedro, agora ativista, marchava com eles. Mas cicatrizes permaneciam. João ainda sonhava com rejeições, Miguel com traições passadas. Sociedade evoluía devagar, eles enfrentavam discriminação ocasional, como olhares em parques ou recusas em serviços. No entanto, sua jornada inspirava outros, amigos gays se assumiam, citando-os como exemplo. Em uma noite tranquila, João refletiu no Tejo: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Miguel concordou: e amor verdadeiro. A história de João e Miguel levanta uma questão: é certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares, mesmo que isso cause dor irreparável a entes queridos?